O silêncio do texto é esmagador. Após anos de espera, lágrimas, exílio e promessas, finalmente Isaque havia nascido. O filho da alegria, o riso de Sara, a carne da promessa. Mas é justamente aí, no ápice da realização, que Deus fala com voz cortante, trazendo um comando que ecoa como trovão na alma. Abraão, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te direi. Não era apenas um teste. Era o rasgar da própria alma. O Deus que havia prometido uma descendência, agora exigia o próprio herdeiro. O Senhor que havia aberto o ventre estéril, agora pedia o fruto como sacrifício. O peso teológico da cena é imenso. A fé não é apenas confiar nas dádivas de Deus, mas depositar tudo, até mesmo o que Ele próprio deu, no altar de sua soberania. O texto não relata lamentos, apenas obediência silenciosa. De madrugada, Abraão se levanta. Sem titubear, prepara a lenha, chama 2 servos e toma Isaque consigo. 3 dias de jornada até Moriá. 3 dias em que cada passo pesava como 1000. 3 dias em que a promessa parecia morrer antes mesmo de o cutelo tocar a carne. No 3º dia, Abraão levanta os olhos e vê de longe o monte do sacrifício. Deixa os servos e diz: eu e o rapaz iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para junto de vós. Palavras misteriosas, cheias de fé e tensão. Abraão fala de retorno, mesmo sabendo da ordem de Deus. É como se em sua alma dilacerada houvesse uma esperança secreta de ressurreição. O momento é sombrio. Isaque carrega a lenha às costas, imagem viva de quem leva seu próprio instrumento de morte. Abraão leva o fogo e o cutelo. E no caminho, a pergunta do filho corta mais fundo que qualquer lâmina. Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde com uma frase que atravessa os séculos, prenúncio do mistério divino. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Eles caminham juntos. O altar é erguido. A lenha é organizada. O filho é amarrado. O filho amado, o filho da promessa, o riso de Sara, agora deitado sobre a madeira do sacrifício. E Abraão levanta a mão com o cutelo, pronto para entregar o impossível, pronto para rasgar sua própria carne, pronto para entregar ao Deus eterno aquilo que mais amava. A cena para suspensa, como se o próprio céu prendesse o fôlego. Aqui, o drama humano e o mistério divino se encontram em um ponto de tensão insuportável. Fé contra lógica, promessa contra obediência, vida contra a morte. O texto se fecha e o suspense paira. O altar está armado, o filho está atado, a lâmina está erguida, e tudo repousa sobre a voz de Deus. O ar do Monte Moriá parecia pesado como chumbo. A mão de Abraão, erguida com o cutelo, brilhava ao sol, pronta para descer sobre a vida do filho. O silêncio da cena se tornava insuportável. Mas, de repente, o céu rompeu sua quietude. Uma voz ecoou com autoridade que fez tremer não apenas o coração do patriarca, mas toda a história da redenção. Abraão, Abraão, o chamado duplo, urgente, deteve o braço que já estava em movimento. Abraão, com os olhos marejados e o corpo trêmulo, responde: eis-me aqui. Então o anjo do Senhor declarou: não estendas a tua mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. A cena se ilumina de significado. Não era Isaque quem deveria morrer, mas a obediência de Abraão precisava ser levada até o limite. Sua fé não era uma emoção rasa, mas uma entrega absoluta. Ele estava disposto a entregar até mesmo aquilo que lhe era mais caro, demonstrando que Deus não é apenas o doador da promessa, mas o Senhor da vida. Abraão levanta os olhos, e ali, preso pelos chifres em um arbusto, estava um carneiro. Não um acaso, mas uma provisão direta do céu. Ele pega o animal e o oferece em holocausto em lugar do filho.
O altar que seria de dor se torna o altar da substituição. O sangue que seria do filho é substituído pelo sangue de outro, sombra do que aconteceria séculos depois, quando um outro filho, o unigênito, seria de fato entregue. Abraão, tomado de reverência, dá ao lugar um nome que ecoa até hoje: Idaba-Jiré. O Senhor proverá. Este nome não era apenas um memorial do carneiro providenciado no arbusto, mas uma profecia, um prenúncio do sacrifício definitivo que viria em Cristo. Pois o Senhor, que deteve o cutelo de Abraão, não deteve a mão contra o seu próprio filho. No Calvário não houve voz que interrompesse. O filho amado, o verdadeiro Isaque, foi de fato entregue. O peso teológico é esmagador. Moriá se torna o palco onde fé, sacrifício e substituição se entrelaçam. Ali se revela que a fé genuína é a entrega total, mas também que Deus é aquele que provê aquilo que ele exige. A morte de Isaque não seria necessária, porque um substituto já estava preparado. O anjo do Senhor então fala novamente, selando o episódio com uma promessa. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Abraão desce do monte com Isaque vivo, mas diferente. O menino carregava nas costas a lenha, mas agora carrega nos ombros o peso da promessa renovada. Abraão sobe o monte com o coração dilacerado, mas desce com a certeza de que Deus é fiel. O altar que deveria ser o túmulo do riso de Sara se tornou o palco onde a fé triunfou e a graça brilhou. E desde aquele dia, o Senhor proverá, não apenas carneiros em arbustos, mas o Cordeiro Imaculado, oferecido desde a fundação do mundo. O episódio do Monte Moriá não é apenas a memória de uma provação, é uma janela aberta para o coração do Evangelho. Ali, o Deus que prova também se revela como o Deus que provê, e cada detalhe se inscreve na trama maior da salvação. Abraão, com a faca suspensa, representa a humanidade diante de Deus, incapaz de oferecer sacrifício que satisfaça a santidade divina. O carneiro preso pelos chifres no arbusto aponta para a substituição, para a realidade de que outro tomaria o lugar do condenado. Mas essa sombra não se cumpre plenamente em Isaque. A narrativa exige algo além. Ela clama por um filho que não seria poupado. Séculos depois, no Gólgota, a cena se repete em escala eterna. Um pai entrega seu filho, o amado, o unigênito, mas desta vez não há voz que interrompa, não há anjo que segure o braço. O cutelo da justiça divina desce, e o filho é imolado. O carneiro em Moriá é apenas figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão ouviu: não faças mal ao menino. Mas o Pai Celestial não ouviu tal palavra. Cristo foi ferido, esmagado, derramado. A substituição agora não é de um por um, mas de um por todos. Assim, Gênesis 22 é mais que uma história antiga. É um prenúncio da cruz. O Monte Moriá, segundo a tradição, é o mesmo lugar onde mais tarde se ergueria o templo em Jerusalém, e próximo dali, o Monte do Calvário. O cenário geográfico já apontava para o cenário redentivo. O Senhor proverá não era apenas um nome para Abraão, mas um decreto eterno. O cordeiro seria providenciado, não nos galhos de um arbusto, mas na cruz. Teologicamente, o episódio une os fios da fé, da obediência e da graça. Abraão foi chamado de pai da fé, porque creu que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Hebreus 11. Sua obediência não era irracional, mas fundamentada na certeza de que a promessa não poderia falhar. Essa fé apontava para a fé consumada em Cristo, que obedeceu até a morte, e morte de cruz. A obediência de Abraão revela o coração do verdadeiro adorador: entregar aquilo que é mais precioso.
Mas a cruz revela o coração do verdadeiro Deus, entregar o Filho amado em favor de inimigos. Ali está o escândalo e o mistério. O Pai não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Romanos 8:32. O significado espiritual se desdobra. O altar de Moriá anuncia que não há fé verdadeira sem renúncia. O carneiro substituto anuncia que não há salvação sem sacrifício. O filho carregando a lenha anuncia que não há redenção sem cruz. O juramento divino anuncia que não há promessa que falhe quando Deus é o fiador. E ao final, o eco de Moriá atravessa os séculos. O Senhor proverá. Proverá graça diante da culpa, vida diante da morte, perdão diante da condenação. O que Abraão viveu como um drama em miniatura, Deus cumpriu em plenitude. O filho de Abraão foi poupado, mas o filho de Deus foi entregue. Esse capítulo, portanto, não é apenas um teste de fé, mas um espelho da redenção. É a revelação de que a fé que salva é a que entrega tudo, mas também a que recebe tudo das mãos do Deus que dá e não falha. E mais, é o prenúncio de que o caminho do povo de Deus sempre passará por Moriá, o altar da renúncia, mas também pelo Calvário, o altar da vitória. Assim, encerramos Gênesis 22 com um peso e uma esperança. Peso, porque o caminho da fé exige obediência até o limite da dor. Esperança, porque o Deus que pede é o mesmo que provê. A marca de Moriá permanece até hoje, não como sombra de morte, mas como certeza de vida. O cordeiro foi oferecido, o filho não foi poupado, e em sua morte nós encontramos redenção.